Fala galera, Pedro aqui na área, tudo bem com vocês, pessoal? Eu quero falar com vocês a respeito da passagem bíblica que está lá em Salmos, no capítulo 147, no versículo 11, onde a palavra de Deus ela vai citar pra gente daquilo que Deus ele se agrada. E diz assim a palavra do Senhor: agrada-se o Senhor daqueles que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Duas palavras aqui, elas me chamaram muito a minha atenção, que foi justamente temer a Deus. Lá em Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Mas então o que é temer a Deus, irmão Pedro? Temer a Deus é justamente você buscar o seu reino e a sua justiça, ou seja, respeitá-lo e fazer aquilo que lhe agrada. A justiça, ela é um princípio do qual está relacionada ao nosso espírito, está relacionada ao reino de Deus, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E a própria palavra diz que santo é o Espírito e que o Espírito ele é santo. Então o que Deus está falando com a gente hoje é para que a gente aprenda que nós precisamos agradar a Deus de maneira que venhamos a temê-lo, ou seja, não é ter medo de Deus, porque a Bíblia vai contar para a gente lá em Gênesis, no capítulo 3, que após a mulher dar fruta para o homem, e o homem ele se vê nu porque os seus olhos se abrem pelo conhecimento do bem e do mal que a árvore deu para ele, e no momento em que estava entardecendo, Adão ouviu a voz de Deus no jardim, caminhando no jardim para se encontrar com ele. E a primeira coisa que Adão faz é justamente se esconder. E por que Adão se esconde? Porque ele mesmo diz: eu me vi nu, tive medo e me escondi. E o próprio João ele vai falar que o medo ele só vem por causa do senso da nossa consciência de condenação ou de castigo. Mas a Bíblia também diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Então temer a Deus tem a ver com o amor de Deus derramado em nossos corações, que ele é derramado por meio do Espírito Santo. É o amor que nós temos por ele, porque quem ama ouve e obedece. E temer a Deus engloba tudo isso juntamente com a justiça de Deus. Então aqui o salmista está falando que agrada-se o Senhor daqueles que o temem, ou seja, daqueles que o amam, daqueles que o obedecem, daqueles que o atendem, daqueles que o ouvem. Quanto de nós, amados, estamos vivendo longe dessa obediência amorosa de Deus? Obedecer amorosamente a Deus é obedecê-lo porque eu amo e porque eu sei que Ele me ama e que Ele tem e quer o melhor para a minha vida. Tudo que Jesus deixou na sua palavra foi justamente demonstrando o amor de Deus pela humanidade. Até o próprio João vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa de João no capítulo 17, que o próprio Jesus orando ao Pai vai dizer que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e ao Seu Filho Jesus Cristo. Deus ele não quer que você tema com medo, com senso de condenação na sua consciência. Deus ele quer que você tema-o amando, respeitando, entendendo que o amor do Pai ele está dentro de você que já crê em Jesus. E se você não crê em Jesus, você não conhece Jesus ainda, sabe que Ele te ama também. Ele quer te dar esse amor. Ele quer fazer conhecido e fazer com que você conheça o Pai. Porque somente através de Jesus nós podemos conhecer o Pai. Ele mesmo disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida, que ninguém vai ao Pai se não for
salvou através de Jesus. Então nós temos que entender isso. O temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor não é condenação. O temor do Senhor é amor. O temor do Senhor é justiça. O temor do Senhor é o reino de Deus que Ele nos trouxe. E a segunda coisa que me chamou a atenção nos Salmos é que ele diz que aquele que espera no Senhor, aquele que espera na sua misericórdia. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde tudo é muito apressado e acelerado. Hoje em dia você faz uma comida muito rápida no micro-ondas. Hoje em dia as pessoas elas têm ocupado o seu tempo justamente com muito trabalho, com muitos afazeres no seu dia a dia. Mas Deus está falando da esperar em Deus, esperar na sua misericórdia. Ou seja, às vezes a gente é muito apressado com relação às coisas de Deus. E Deus às vezes está pedindo para a gente primeiro confiar e esperar nele. E é bem verdade que a vida cristã é uma vida feita de processos, de aprendizado, de ensinamento em Deus. E para a gente aprender com Deus, a gente precisa aprender a esperar no Senhor. E o que significa esperar no Senhor, irmão Pedro? Significa esperar em oração, esperar na presença de Deus. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, em Isaías vai falar, renovarão as suas forças, correrão e não se fadigarão. Ou seja, ele está falando que aqueles que esperam na presença de Deus, eles não se cansam. Por que não se cansam? Porque eles renovam as suas forças na presença de Deus. Não existe nada melhor do que permanecer na presença de Deus. Por quê? Porque o mundo ele nos cansa. O mundo ele nos afoga. O mundo ele tenta colocar em nós essa carga pesada de que você tem que ter para ser alguma coisa. Eu sei, a gente se preocupa com muitas coisas nessa vida. E o próprio Jesus ele sabia disso, tanto é que ele deixou em sua palavra que porque a gente anda ansioso por tanta coisa nessa vida, se a gente não pode acrescentar um côvado à nossa vida, ou seja, nós não podemos acrescentar nem um dia, nem um ano, nem uma hora, nem um segundo a mais à nossa vida, porque a gente anda tão preocupado com o dia de amanhã. Eu tenho aprendido que a ansiedade é justamente isso, é você ficar premeditando o amanhã, é preocupar-se com aquilo que vai acontecer no outro dia, ou premeditar o que eu vou fazer. Uma coisa diferente de você se preocupar, que na verdade é uma ocupação prévia de alguma coisa, é você ter o cuidado de planejar algo e entregar na mão de Deus. Escuta só o que acontece aqui. Paulo ele fala uma coisa, ou Paulo é Tiago, eu não me lembro agora. Ele diz o seguinte, que quando você for falar que vai fazer algo amanhã, você tem que dizer, se Deus quiser eu farei isso, se Deus quiser eu farei aquilo. O que ele estava querendo dizer com isso é que você não deve ficar preocupado com o dia de amanhã, mas se entregar na mão do Senhor, porque se é da vontade de Deus, aquilo irá acontecer conforme o planejado. Mas se também não for, tudo bem. Por quê? Porque eu estou entregue nas mãos de Deus. Então tudo que hoje a gente precisa entender é que a cada dia vai caber o seu mal, cada dia cabe o seu próprio cuidado que a gente tem que ter no nosso dia a dia. E os planejamentos, as tarefas, as execuções também têm o seu dia a dia. Ou seja, hoje eu estou gravando um vídeo porque o Espírito Santo me mandou vir aqui gravar um vídeo com vocês. Eu estava ansioso para gravar? Não. Eu estava preocupado que eu ia gravar alguma coisa, no caso ontem, para gravar hoje? Também não. Por quê? Porque quando você anda na presença de Deus, Deus ele começa a obter o controle, mas esse controle só acontece quando eu permito que esse controle aconteça. Você entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente espera no Senhor, espera na presença de Deus, eu quero dizer algo para vocês aqui. A gente tem confundido que o melhor de Deus é o melhor de Deus que eu acho que é o melhor de Deus. Deus ele tem o melhor para mim, Deus ele tem o melhor para você. Porém, o melhor de Deus pode não ser o melhor que eu acho que é de Deus para mim. A Bíblia fala que no coração do homem ele faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E uma outra coisa que me chama a atenção é que a Bíblia vai contar para a gente que a gente precisa se deleitar no Senhor. O nosso prazer tem que estar em Deus.
Ele diz assim, ó, deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas olha só que coisa maravilhosa e forte que Deus está falando com a gente agora, dizendo que Ele satisfará os desejos do teu coração de acordo com o que você se deleita nele. Ou seja, amados, quando você se deleita em Deus, isso significa que eu me alegro com a vontade de Deus para a minha vida. É que eu me alegro com o que Deus preparou para mim. E o coração de Deus estará dentro do meu coração, ao ponto de que as minhas vontades serão satisfeitas de acordo com a vontade de Deus em mim. Por quê, amados? Porque nós somos chamados filhos de Deus. 1 João vai dizer isso pra gente, que nós somos filhos de Deus, e realmente nós somos. Mas para sermos filhos de Deus, nós temos que andar como Jesus andou. Assim como Jesus era luz, nós somos luz e andamos na luz de Deus. Ou seja, nós andamos em santidade, nós andamos em obediência, nós andamos em amor, em justiça, em verdade, em espírito. Nós andamos nele e ele anda em nós. E através de nós ele faz a sua obra. E isso também vai nos agradar. Amém, amados? Deus vai te dar tudo o que você necessita de acordo com o propósito que Ele colocou em você. Nós temos que entender isso, que o próprio Eclesiastes, Salomão escrevendo, vai dizer o seguinte, que há um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo que determina é Deus. Amém? Mas então, esse tempo determinado por Deus só pode acontecer em minha vida e na sua vida quando a gente se deleita no Senhor, quando a gente reconhece Ele em todos os nossos caminhos. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar, citando até mesmo Provérbios, ele diz o seguinte, ele diz, olha, não se apoie no teu próprio entendimento, não se apoie, não confie na força do teu braço, não confie em você, porque nós somos falhos, amados. A nossa alma, nossas emoções, elas são vulneráveis e suscetíveis a palavras e ações de outras pessoas e de circunstâncias à nossa volta, que nos tira a paz muitas vezes, que nos tira do centro da vontade de Deus, se a gente permitir. Então, por que é que nós precisamos estar na presença de Deus? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. O descanso do Senhor está justamente na sombra do Todo-Poderoso, está na habitação, aleluia, de estar na presença de Deus. Até quando você vai ficar correndo de um lado para o outro, igual uma folha seca ao vento, que o vento vai levando você para qualquer lado? Amados, não estou falando aqui do vento do Espírito, eu estou falando de vento de doutrina, eu estou falando de vento que o mundo joga para a gente, as coisas que o mundo joga para a gente. Jesus, ele fala algo muito interessante para os seus discípulos. Ele diz, olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus e escribas. Eles achavam que porque não tinha trazido pão no barco, Jesus estava falando justamente do pão natural. Mas ele explica, vocês ainda não entenderam. Eu não quero que você, estou falando de pão, de comida, eu estou falando do fermento dos fariseus. Aí eles entenderam, agora eu entendi. Você está falando do ensino deles, da doutrina deles. Então a gente tem que entender uma coisa, amados. O mundo, a religião, vai jogar pra gente muita coisa. Mas você quer realmente saber o caminho certo a seguir? Se você quer realmente temer a Deus e esperar no Senhor e descansar no Senhor e praticar a justiça e o reino de Deus se manifestar na sua vida, em você e através de você, você precisa andar no esconderijo do Altíssimo. Você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. E aí você vai viver a vida que Deus tem para você. E amados, a melhor coisa na nossa vida é viver a vida que Deus projetou. Isso significa que a alegria será imensa no seu espírito, será sobrenatural, será incrivelmente irracional, porque a Bíblia fala, amados, que existe uma paz que excede todo entendimento, e essa paz você só encontra no Espírito Santo, em Jesus Cristo e no Pai. E é isso que eu vim falar para você nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite, na hora que você estiver ouvindo essa mensagem. Olha, não se preocupa com o que há de vir, apenas faça o seguinte: busque a Deus, se coloque na presença de Deus. Mas, irmão Pedro, eu não tenho muito tempo. Então, o tempo que você tiver, sabe, acorda mais cedo ou dorme mais tarde, mas
fica na presença. A palavra de Deus vai dizer algo muito importante para a gente. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Ele diz o seguinte: aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Deus, ele te deu o tempo para você administrar. O próprio apóstolo Paulo lhe diz que nós temos que viver remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, nós temos que tomar posse do tempo, não deixar que o tempo corra ao léu, ou que as pessoas tomem direção do nosso tempo, ou que elas façam o que elas querem com o nosso tempo. Eu estou falando de você tomar posse daquilo que Deus te deu. Deixa eu falar algo para vocês. Tempo é vida, e vida é sangue. Quando você nasceu no ventre da sua mãe, a primeira batida que você deu, o relógio começou a contar regressivamente. Então aproveite o tempo que você tem. Tira esse tempo para o Senhor. Coloca a tua vida diante de Deus. E deixa que tudo mais Ele vai fazer. Isso é confiar em Deus. É justamente descansar na presença dEle. Não é não fazer nada. Orar é fazer alguma coisa. Meditar na palavra é fazer alguma coisa. E isso é o descansar verdadeiro. Através de lábios que oram ao Senhor, que se entregam ao Senhor, vidas que colocam o teu coração na presença de Deus, esse descansará. Pode vir perseguição, pode vir luta, pode vir dor, pode vir angústia, e vem. Os processos vêm, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, ele vai descansar. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que diz: eis-me aqui. Ele é aquele que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Porque Deus disse isso a respeito de Jesus como Filho de Deus. Porque Jesus agradava ao Pai. Porque Jesus agradava ao Pai. Porque Jesus temia e esperava no Senhor. Assim como Ele mesmo disse: Senhor, passe de mim esse cálice. Jesus, ele passou por situações em que ele mesmo quis desistir. Mas uma coisa ele fez, e que eu entendo e que aprendo, e que você também pode aprender: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Esse é a nossa alegria, fazer a vontade daquele que nos criou, como filhos amados dele, que ele é nosso Pai. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa mensagem, que você seja muito abençoado, que você alcance tudo aquilo que Deus projetou para você. Uma palavra para você é: não desista, porque eu tenho certeza que Deus vai cumprir com os planos dele na sua vida, se você também não desistir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau, galera.